Mateus 6, 25, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco, que teu Espírito Santo seja a voz a falar ao teu povo, e que o pregador seja apenas a boca. Assim, Deus, que os nossos corações sejam abertos, preparados para receber e guardar as tuas palavras. Fala ao nosso coração, pois tu és o único que conhece o nosso dia a dia, sabe quem somos, como estamos, como está o nosso coração. Então, nessa manhã, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale a nós, porque nós precisamos de ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, eu, no meu trabalho, e você também no seu, se você trabalha, você é um funcionário público, se você tem uma carteira registrada, e você está doente, você vai faltar ao seu emprego, você leva um atestado médico, e você não perde o dia, você ganha o seu dia. Mas você já pensou naqueles irmãos que trabalham por conta própria, quando eles estão doentes, por exemplo, né? E eles não têm para quem entregar um atestado, porque eles são o próprio patrão, eles trabalham para si próprios, eles não têm um empregador. Então, essa pessoa que fica doente, como que ela vai ganhar o pão no dia que ela está doente? Que ela não pode sair para o trabalho, que ela não pode trabalhar. Esses irmãos que têm essa jornada de trabalho extenuante, que trabalha dia e noite, por exemplo, por conta própria, e que se estiver enfermo não tem como ganhar o pão. Muitas vezes é fácil para muitos de nós dizer: ah, não, eu estou tranquilo, Deus me abençoa, porque também se eu não for trabalhar eu ganho a mesma coisa, eu estou enfermo, estou doente. Mas imagine o irmão, a irmã, o vendedor, um camelô, um irmão que dirige um táxi, um irmão que dirige por um aplicativo. Se ele não pode ir trabalhar, ele não ganha aquele dia, ele não tem o dinheiro daquele dia. Ou mesmo ele, quando vai trabalhar pela manhã, não sabe quanto vai ganhar naquele dia. Não sabe se vai fazer as corridas necessárias, não sabe se vai ter o rendimento necessário para o que ele precisa naquele dia. Aqui nós temos alguns irmãos assim. Então, eu lembro do nosso irmão Léo, que trabalha com Uber. Isso acontece. Se ele ficar doente, não tem como ele trabalhar. Quando ele acorda de manhã, ele sai para trabalhar, ele não sabe quanto que ele vai ganhar naquele dia. Ele sabe que tem as dívidas sabidas. A receita não é sabida. Isso é muito difícil. Então, como é que esses irmãos podem confiar em quem eles vão confiar? E é essa palavra que o Senhor Jesus traz para nós nessa manhã. Jesus disse para eles assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou haveis de beber.
Jesus está dizendo para eles, olha, vocês não têm que ficar preocupados, ansiosos. A ansiedade é uma preocupação antecipada. Tem gente que está ansioso pelo que vai acontecer o ano que vem. Mas calma, o ano que vem nem chegou ainda. Ainda falta 2 meses praticamente para chegar o ano que vem. O ano que está vindo. Calma, descanse no teu Deus. Eu entendo que a ansiedade, ela tira o nosso foco desse momento, porque você está tão preocupado com o que virá, que você não se concentra no que está acontecendo agora. Então, a ansiedade, você deita e não consegue dormir, porque você está pensando numa dívida que vai vencer a semana que vem e você não tem como pagar. Então você está dormindo, deitado, mas não consegue dormir, porque você não consegue se desligar dessa preocupação para o sono vir. Então você fica angustiado, agoniado, e Jesus sabe, viu essas pessoas, porque isso sempre existiu, sempre aconteceu. E continua acontecendo. E Jesus disse, vocês estão preocupados com o que vão comer, vão beber? Não se preocupem. Não andem preocupados com isso. E Jesus não joga essa falta de preocupação numa inconsequência, tipo, deixa acontecer, vamos ver o que dá. Não é uma inconsequência. É racional, é lógico. Jesus está dizendo, não, vocês não devem se preocupar, não porque vocês são inconsequentes, vão jogar para o universo. Não é isso. Vocês não vão se preocupar porque há alguém que cuida de vocês. E esse alguém que cuida de vocês garante que você vai ser cuidado. Esse alguém que cuida é uma garantia de que você será cuidado, de que no momento exato tudo vai acontecer. Então não precisa ficar ansioso, porque Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós. Então você está preocupado com o que você vai comer. Aí eu te pergunto o seguinte, tudo que você tem na sua despensa, de onde veio? Quem ganhou aquele alimento? Aquele alimento está lá por quê? Pastor, porque eu comprei com o meu dinheiro, eu ganhei o meu dinheiro. Tá bom, vamos conversar um pouco então sobre o seu dinheiro. Ótimo. Você ganhou esse dinheiro aonde? No meu trabalho. Quem abriu a porta desse emprego? Deus. Se você tivesse com os braços e as pernas enfermos, você conseguiria ganhar dinheiro? Esse trabalhar? Não. Então, por que você tem saúde? Quem te deu a saúde que você tem? Deus. Então, se você levantou da cama, é porque Deus te permitiu levantar. Se você foi trabalhar, é porque Deus te permitiu trabalhar. Se você tem uma inteligência, um conhecimento, um know-how para fazer aquilo, é porque Deus te deu essa sabedoria, esse conhecimento. Então, também depende de Deus. Amém. Mas ainda que você fosse tão independente, não dependesse de Deus para nada, você ganhou um dinheiro. Ótimo. Mas eu nunca vi ninguém que comesse dinheiro. Porque com fome ninguém vai comer dinheiro. Não é? A gente vai comer o que o dinheiro pode comprar, mas não o dinheiro em si. Aí você vai no mercado e compra um pacote de arroz. Amém. Você comprou com o seu dinheiro um pacote de arroz. Agora eu te pergunto, irmão, quem fez aquele arroz nascer no chão? Quem fez aquela semente brotar e produzir? Quem fez aquele arroz sair do chão? Não foi o agro, não, foi Deus. Em suma, tudo que nós precisamos vem de Deus. Vem de Deus. Ele quem faz a terra produzir o alimento. Ele que dá saúde a quem precisa para trabalhar. Ele que dá força nos seus braços para você ganhar o seu pão. É Ele que prepara todas as coisas. É Ele quem prepara a panela que você vai cozinhar. É Ele que prepara o gás que está lá para acender o fogo. É Ele que prepara as mãos que vai fazer o alimento. É Ele que prepara o prato que vai receber. E até depois que você come, é Ele que garante que essa comida vai produzir força em você, que o seu organismo vai funcionar, que vai dar tudo certo. É Ele quem permite todas as coisas. Então Jesus está dizendo, calma, descansa, não ande ansioso por isso. A ansiedade é uma preocupação futura. E a gente fica tão preocupado com o futuro que esquece que o Deus do presente, que o Deus que me guardou no passado, é o Deus que me guarda no presente e é o Deus que promete, vou te guardar no futuro. Rabassurianda nebracantas. O Deus que eu sirvo, quando eu olho para trás, eu olho e vejo, falo, tudo o que aconteceu foi permissão de Deus. Então Deus esteve em todo o meu passado.
Aí eu olho para hoje e falo, puxa, hoje eu acordei pela misericórdia. Então Deus está comigo. Estou de pé aqui porque Deus me sustenta. E aí eu olho para o futuro e falo, como será o futuro? Eu falo, meu futuro vai ser... Quem cuidou de mim no passado? Deus. Quem cuida de mim hoje? Deus. Quem vai cuidar de mim no futuro? Deus. Então meu futuro está nas mãos de Deus. Então eu posso descansar. Não andeis ansiosos. É interessante que Jesus usa 4 palavras aqui no texto todo. Ele começa, as 2 primeiras ele usa ansioso. Ele fala, não andeis ansiosos no dia de amanhã. Depois no 34 ele diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, ansioso de novo. E depois ele vai usar a palavra inquietar. No 31 ele vai dizer, não vos inquieteis. E no 34 ele vai dizer, portanto, não vos inquieteis. Então, por 2 vezes ele usa a palavra ansioso e por 2 a palavra inquieto. Ou seja, quem é ansioso é inquieto. Ele fica preocupado, desesperado, agoniado, fica rolando na cama, virando para lá e para cá. O que te preocupa? Eu tenho uma conta para pagar. Quantas contas você já pagou na sua vida? Quantas? Quantas dívidas já fizemos e pagamos? De onde veio o dinheiro? De onde veio o recurso? O nosso Deus garantiu. O nosso Deus nos deu as condições. E agora, por que você vai tirar o sono? Vai tirar o seu sono? Porque você não consegue louvar a Deus por causa da preocupação que fica inquietando o seu coração. Porque o seu coração anda tão inquieto sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre as suas coisas. O Deus que cuida de você sempre cuidou. O Deus que te trouxe a este lugar é o Deus que te cuidou desde quando você nem conhecia Ele. É interessante e é necessário dizer que mesmo antes de você servir a Deus, Deus já cuidava de você. E aí imagine agora que você conhece a Deus, serve a Ele, Ele vai te abandonar? Deus sempre cuidou de nós. Ele é um Deus que supre, é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. É um Deus que tira de onde Ele não colocou. Então nós temos que descansar nesse Deus. A ansiedade é uma preocupação do futuro. A depressão, muitas vezes, é uma tristeza de coisas do passado. E a gente esquece de viver o presente. Porque a gente está tão triste pelo passado e tão ansioso pelo futuro que a gente não vive o presente. Senta numa mesa, come uma comida, levanta. Você gostou da comida? Gostei. O que você comeu? Eu nem lembro o que eu comi. Não está vivendo o presente. Você está aqui agora, está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Você está num culto e está preocupado com o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta. Você tinha que aproveitar. Eu estou num culto na presença de Deus. Vou aproveitar esse momento, vou viver esse momento. Eu estou na presença de Deus. O que vai acontecer na segunda, eu não sei. O meu Deus está comigo. Ele vai garantir. Eu estou aqui agora, é um domingo, eu estou na presença do meu Deus. Eu esperei a semana inteira para vir aqui, eu estou aqui. Eu vou aproveitar esse momento porque eu não tenho garantia nenhuma de que eu terei um outro momento desse novamente. Eu não tenho garantia. Qual de nós pode garantir, afirmar, garantir com certeza que nós estaremos domingo que vem aqui da mesma forma? Nós não podemos. Não podemos, porque nós não sabemos quando é que o Senhor vai pedir a nossa vida. Então nós temos que aproveitar agora. Tem gente que tem um filho pequeno e se preocupa tanto que ele vai ser quando crescer, que não vê ele pequeno. Só fica preocupado e quando ele cresce, nossa, nem vi meu filho crescer. Estava tão preocupado com o futuro que não viu ele pequeno. Aproveite o seu filho pequeno agora. Porque um dia ele vai ser grande, vai ser um homem, vai ser um adolescente, não vai nem querer ouvir mais você, não vai nem querer mais falar com você. Então aproveite agora. Viva o momento, irmãos. Aproveite o momento de agora. O nosso Deus é um Deus cuidadoso, zeloso, é um Deus cuidadoso. É um Deus que cuida dos detalhes. Dos detalhes! Ele cuida dos detalhes. Ele não é um Deus que dá arroz e feijão. Não, ele é um Deus que cuida dos detalhes. É diferente de nós. Nós, quando a gente monta uma cesta básica, a gente põe arroz, feijão, óleo, sal e açúcar e manda para a pessoa. Pastor, mas não, a pessoa está em necessidade, o básico está bom, pelo menos a pessoa vai ter o que comer, glória a Deus. Deus não é assim. Deus não nos dá cesta básica, Deus nos sonda o coração.
Às vezes o cara está com desejo de comer alguma coisa e não tem dinheiro. Deus ouve, né? Eu lembro do testemunho do missionário que foi lá para os Estados Unidos ou para a Europa, não me lembro, e ele não tinha um centavo, há tempo já que ele estava como missionário, não tinha dinheiro para comprar nada, e ele estava morrendo de vontade de comer um hambúrguer, tomar uma coca, mas não tinha dinheiro. Aí disse que foi numa base missionária, não sei o que aconteceu, e nessa base os irmãos disseram: olha, irmão, então bem-vindo, seja bem-vindo, você está com a gente aqui, a gente tem a comemoração que a gente faz aqui, todo missionário novo que chega, a gente comemora, a nossa comemoração é lá no McDonald's, a gente vai comer hambúrguer e tomar Coca-Cola. Aí ele falou: oh, glória, é assim que Deus faz. É os detalhes. Você serve a um Deus que ouve até esse pedido de quem quer tomar uma Coca-Cola e comer um hambúrguer. Ainda que falei, isso não vai fazer bem para a minha saúde, mas até isso Deus ouve. Né? Os outros podem até fazer mal, mas esse que Deus deu, com certeza não fará, porque foi Deus quem providenciou, foi Deus quem deu. Então, irmãos, é um Deus que cuida de nós, que zela por nós. Sabe como eu vejo Deus? Eu vejo Deus como uma mãe. A mãe que a criança que mama uma mamadeira está dormindo ainda. E a mãe já está preparando a mamadeira para quando aquela criança acordar, tomar aquele mingau quentinho. Então ele olha, a criança está ali dormindo, até roncando. E a mãe já está lá preparando o mingau para quando a criança acordar, ela receba aquela mamadeira quentinha. Meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Porque a sua mamadeira quentinha lá, Deus já está preparando. Você não vai passar necessidade não, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz, porque o que é para você, Deus está guardando, está preparando. Está preparando. Está preparando. Eu me lembro que quando eu conversei com a irmã Amanda e o Márcio, né? Eles estão aqui, por isso eu posso falar, eles estão aqui. A gente conversando quando ela estava grávida e ela tinha tanta preocupação, né? E estava tão preocupada, eu falei: irmã Amanda, fique em paz. A irmã está preocupada com uma fralda que nem foi fabricada ainda. Porque a fralda que a sua filha vai usar, se já tiver fabricada hoje, quando ela for usar, já venceu a validade. Deus não vai dar uma fralda com data de validade vencida. Não. A fralda que Deus vai dar para a sua filha nem foi fabricada. Descanse. Porque na hora certa Deus vai mandar ela fabricar, fazer a fralda. Vai mandar a farmácia vender a fralda. E não importa como, mas ela vai chegar na sua mão. Porque é assim que Deus trabalha. Então fique em paz. E aí está a irmã Amanda. E ela sabe que a Maria está aí, né? Já está quase deixando as fraldas e até hoje não faltou. Porque o Senhor guarda. Porque o Senhor supre. Porque o Senhor respalda. Porque o Senhor dá graça. Porque o Senhor sustenta. Então fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Porque você, com a sua preocupação, só perde a sua saúde, só perde a sua paz, só perde o momento de agradar ao teu Deus, de louvar a Ele. Quando a preocupação vier, você fala: em nome de Jesus, o Senhor cuida de mim. Cante um hino, louve a Deus e agradeça. Deixe tudo na mão dEle, Ele vai mandar. Ele vai trazer, porque Ele é um Deus que supre. Não ande ansioso, nem inquieto. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fique em paz. Então, meus irmãos, que nós sejamos dessa maneira. Eu vou dar alguns exemplos na Bíblia para você perceber. Olha só, Isaac estava amarrado em cima de uma lenha. Ele ia ser morto. Porque Abraão ia fazer um sacrifício, ia matar o Isaac. Ele foi amarrado e deitado na lenha. Pense numa providência. Isso é providência. Você está amarrado, pé em mão, deitado num altar de lenha. O seu pai está com um punhal na mão, pronto para cortar seu pescoço. E aí, quando você vê tudo, você fala: então, eu já vi tudo, está tudo certo, cadê o cordeiro? Tipo, meu filho, eu estou vendo o cordeiro, você que não está. O cordeiro é você, né? Você não percebeu que você é o cordeiro? O Isaac está lá. Mas o que o Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro. Irmão, já pensou na preocupação do Isaac, se ele fosse como nós? Né? Ele ia descer dali e falar: não, esse aqui eu estou ruim, hein? Esse traga o cordeiro, eu não sou o cordeiro. Não, ele ficou lá quietinho. Aí, de repente, escuta um cordeiro mexer ali na murta que estava ali. O cordeiro apareceu ali, do nada ele apareceu lá.
Aí o Isaac é desamarrado, o cordeiro é amarrado, colocado na lenha. É a providência de Deus. Olha, Deus proveu o cordeiro. Deus podia prover o cordeiro no pé do morro. Quando ele começou a subir, aliás, nem precisava, né? Porque o Abraão tinha muitos rebanhos. O Abraão, se fosse para um cordeiro normal, o Abraão trazia de casa, porque ele tinha muitos. Mas era o Isaac o cordeiro. Subiu o morro, sem cordeiro, era o Isaac. Amarrou o Isaac, porque não era o cordeiro, era o Isaac. Colocou na lenha. Mas quando o Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. O coração de Abraão estava angustiado por ter que matar o seu filho, mas ele ainda cria. O Deus que eu sirvo pode preparar ainda um cordeiro aqui. E Deus preparou. E aquele cordeiro que foi morto representava Jesus. Porque quando a mão de Abraão foi erguida, Deus disse, não, pare a sua mão. Ali está o cordeiro. Mas quando a mão de Deus foi erguida na cruz, ela continuou erguida. Ela não foi segurada, porque o Jesus, o cordeiro que Deus permitiu morrer na cruz, esse morreu. O filho de Abraão, Deus disse, não precisa. Mas o filho de Deus, Deus o matou na cruz. Então esse Deus que provê. Fique em paz. Agar e Ismael no deserto, a água acabou. Caminho perdido no deserto, indo para o Egito, se perde. Não tem água, o menino vai morrer. Quando ela olha, o anjo do Senhor fala para ela, Deus ouviu a voz do menino. E quando ela olha, um poço, e ela bebe água naquele poço, seu filho, eles não morrem. Deus providenciou uma água no deserto. Elias e a viúva de Serepta. Elias e a viúva, só tem um pouco de azeite, um pouquinho de farinha para fazer um pão e comer e morrer. Um pão de um dia, só dava para um dia. Mas naquela casa, por anos, a farinha da panela não acabou, nem o azeite da botija, porque Deus supriu. Todos os dias. Deus não supriu um saco de 60 quilos, não. Era o pão diário, era a farinha de um dia, era o azeite de um dia. Usava, acabava, colocava lá no outro dia, tinha de novo, porque Deus proveu. Elias, foi assim, Eliseu, a viúva que com seus filhos foi procurar Eliseu disse, pede vasilha para os seus vizinhos, não poucas, mas pede várias, e pegou uma única vasilha de azeite, foi enchendo as outras, e encheu todas que tinha na casa. Deus supriu o azeite, acabaram ali, não foi o azeite que acabou, foram as vasilhas. Olha só, o próprio Jesus tem um momento que ele mesmo mostra isso para nós. Olha só, em Mateus 17, 24, olha que interessante. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto de 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra o tributo, dos filhos ou dos estrangeiros? Respondendo Pedro, dos estranhos. Então Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas para que não se escandalizem, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Vou explicar o que aconteceu aqui nessa passagem. Aqui muita gente fala, estava pagando imposto para Roma. Não era. Esse imposto era cobrado no mês de março. Era o imposto do templo. Era 2 dracmas por homem. Alguns dizem que era acima de 30, alguns dizem que era acima de 20 anos. Os homens adultos tinham que pagar 2 dracmas por ano. É o imposto do templo. O imposto do templo. A dracma é o valor de um dia de trabalho. Então 2 dracmas equivale a 2 dias de trabalho. Então todo homem tinha que pagar 2 dracmas por ano para mandar para o templo. É o imposto do templo. Quem cobrava esse imposto não era Roma, eram os religiosos que cobravam esse imposto. Você vê que não é novo, né? Igreja cobrar as coisas dos outros não é novo. Já existia naquela época a igreja cobrando. Então não é novidade nenhuma. Então veja. Aí lá, o Pedro está na rua, os cobradores de impostos, vem Pedro e fala, o seu mestre não paga o imposto lá do templo? Tem que pagar, hein? Não, ele paga. Então tá bom. Aí o Pedro entrou em casa, só que eles não tinham dinheiro, né? O Pedro falou, não, ele paga, ele vai pagar. Só que não tinha. Quando o Pedro entra, não precisou falar nada. Jesus já disse para ele, ô Pedro, o que te parece? De quem cobra os impostos? O rei cobra imposto dos moradores da terra ou dos estrangeiros?
Aí Pedro fala, dos estrangeiros. Aí Jesus fala, então quer dizer que os filhos não precisam pagar. O que Jesus está dizendo? Irmão, é imposto do templo. Quem é o dono do templo? Deus. Jesus é quem? Filho de Deus. Ele precisava pagar imposto para o templo de Deus, que é o pai dele? Não precisa. Ele fala, eu não preciso pagar porque o templo é do meu pai, eu sou filho. O filho tá isento. Mas para não escandalizar, eu vou pagar. Eles não tinham um centavo. Aí ele fala, mas para não escandalizar, vamos pagar. Vai lá no mar, pega sua vara aí, o seu anzol, lança lá. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca, tira lá, tem um starter. Paga a minha, divide a sua. Irmão, Deus é maravilhoso. Olha só, 2 dracmas. Um starter vale 4 dracmas. É o imposto de 2 pessoas. Jesus estava preocupado. Eu não vou. Jesus, por que o senhor não dormiu essa noite? Estou preocupado, tem que pagar um imposto esse mês de março aqui. É o IPVA, né? IPVA do templo. Jesus não dormiu à noite, por quê? Eu tenho que pagar esse imposto, pedal, não tenho dinheiro. Não, irmão. Jesus estava em paz. Eles querem que eu pague? Eu pago. Agora, quem pôs essa moeda dentro desse peixe? E quem disse para esse peixe, vai vir um anzol aqui, você morde porque é do Pedro. Quem fez tudo isso? Quem mandou esse peixe engolir essa moeda? Quem trouxe esse peixe no lugar que Pedro foi? Quantos milhões de peixes, milhares, bilhões de peixes há no oceano? Porque esse foi engolir essa moeda e porque logo esse vai vir no anzol de Pedro? Porque o Senhor do céu mandou, Rabaxa Nebra canta. Porque o Deus que prepara todas as coisas, preparou. Porque o Deus que faz, fez. 2 missionárias na Europa, no norte da Europa, na época do inverno. O Senhor falou para elas, estavam dentro de casa orando, e o Senhor disse para elas, vocês vão sair daqui, vão para tal país, vão pegar o trem e vão para tal país. Elas disseram, tá bom, Jesus, a gente obedece, mas a gente não tem dinheiro, não tem como pagar esse trem. Aí Jesus disse para elas, vão orar lá embaixo daquela árvore. Jesus, mas está frio, olha a neve, vão orar lá. Elas foram. Os agasalhos, embaixo da árvore, orando na neve. Oraram. Terminou a oração. Jesus disse, levante o pé. Ela levantou o pé na neve. Quando ela tirou a neve, tinha uma nota lá. Pega esse dinheiro e paga o trem. Esse Deus é o Deus que prepara. Esse Deus é o Deus que prepara. Esse Deus é o Deus que supre. Confie no Senhor, Ele é supridor. Não se preocupe, meu irmão. Ah, pastor, ontem eu fiz o último arroz. O último daquela lata. Porque o que Deus vai preparar novinho está chegando. Ah, mas a porta de emprego eu fui mandado embora, agora eu vou passar necessidade. Não, você não vai, porque o teu Deus supre a sua necessidade. Porque o teu Deus supre você. Eu precisava ganhar mais, porque pouco que eu ganho, o pouco na presença de Deus é muito. O pouco com a bênção de Deus é multiplicado. Vale mais você ter pouco na presença de Deus do que muito sem Deus. Você pode fazer muito mais com esse pouco que Deus dá, abençoado por Ele, do que gente que tem muito mais e faz muito menos. Você mesmo conhece pessoas que ganham 10 vezes o que você ganha e não tem a vida que você tem. Porque Deus te dá a sabedoria de administrar o pouco, porque Deus abençoa o seu pouco. E a palavra de Deus diz o seguinte, se eu quero ir para mais, quem for fiel no pouco, sobre muito é colocado. Se você quer ser colocado em mais, seja fiel. O problema é que nós não somos fiel no pouco, reclamamos, blasfemamos, não somos fiéis e ainda queremos mais. Se você não é fiel no que você tem, a palavra de Deus diz que até o que tem é tirado. Então seja fiel. Agradeça ao teu Deus. Amém? Deus vai suprir sua vida, suas necessidades. Se você está enfermo, não se preocupe. Ah, mas eu estou com um órgão, o médico falou que eu vou morrer por causa dessa doença. O que o médico fala vale para a medicina, mas o que o meu Deus fala vale em todas as situações. Tem que saber a última palavra vem de Deus. É Ele quem determina a última palavra. Eu tenho um amigo, ele é evangélico também, trabalhava comigo, ele se aposentou agora. Por invalidez. Os médicos falam, todo o curso de cardiologia que tem aqui no Brasil e até fora, ele já foi, o Conselho de Medicina, o Conselho de Cardiologia paga a viagem dele para ele ir, porque ele virou modelo de um exemplo vivo
Diz que só tem 3 pessoas vivas no mundo com esse problema e ele é um deles. E ele vai para ser mostrado. Esse aqui é um deles. Ele está viajando agora para ser modelo. Porque diz que o problema que ele tem no coração era para ele ter morrido há muito tempo. E ninguém sabe explicar como que ele está vivo. E ele fala, mas Deus... A minha explicação, sempre quando alguém pergunta, eu falo, é Deus. É Deus. É Deus. Então, irmãos, ele tinha um problema no coração que do nada a válvula dele fechava e ficava fechada. Do nada. E nisso ele quase morria. E era muito sutil. Ninguém percebia. Exame nenhum percebia. Exame nenhum viu isso. E os médicos falavam, você está mentindo. Você quer ficar de licença. Você é mentiroso. E questionava. Aí um dia ele falou, Senhor, eu estou passando por mentiroso, por preguiçoso. As pessoas pensam que eu não quero ir porque eu sou preguiçoso. O Senhor sabe da verdade. Eu peço, Senhor, dá um jeito para esses médicos ver o que está acontecendo. Em nome de Jesus, me ajuda. Irmão, ele foi fazer o exame. Na hora que o médico ligou, os equipamentos estavam vendo na tela. Naquela hora, ele falou que a válvula dele fechou do nada. Aí ele começou com aquela agonia. Aí abriu, o médico falou, hoje eu vi o que está acontecendo com você. Nunca vi isso acontecer e uma pessoa ficar viva. Mas hoje eu vi. A sua válvula fecha do nada e depois ela abre sozinha, não tem explicação. E aí os médicos viram. Ele falou, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Porque viu exatamente na hora do exame. Deus é bom. Então fique em paz. Amém? As minhas irmãs, fiquem em paz, minhas irmãs. Deus é o supridor da sua casa. Deus supre a sua família. Deus supre a sua casa. Você não será envergonhado. Aquele que confia no Senhor não é envergonhado. Você não será envergonhada. Você não será envergonhado. O Deus supridor supre a tua casa. Amém? Supre a tua casa. Então fique em paz. Deus supre a sua casa. Ele supre a sua casa. Fique em paz. Ele supre a sua casa. Por fim, o Pai Nosso diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração do Pai Nosso é uma oração que não pede a compra do mês me dá agora. Não. O Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Me dá o pão de hoje, Senhor. Hoje eu como, vou dormir. E amanhã? Amanhã, o meu Deus vai suprir de novo. E amanhã? Amanhã, o meu Deus, enquanto eu durmo, o meu Deus vai me ajudar. Vai me abençoar. Enquanto eu estou dormindo, irmão, pense nessa imagem. Quando você está dormindo, o Senhor está cuidando de você. Deus faz maravilhas. Eu quero terminar, eu vou usar 5 minutos aqui e vou contar isso porque isso tem que ser contado. Porque isso foi um dos maiores milagres que eu já vi na minha vida. Porque, irmão, é pena que naquela época não existia celular, nada, né? O equipamento que existe naquela época era bip. Os jovens nem sabem o que é bip, mas os velhos sabem. Bip, lembra do bip? Da Mobitel, né? Eu tinha um bipzinho. Eu fui trabalhar numa empresa para vender consórcios na rua e tal. E eu estava muito chateado. E um dia que uma moto quase me atropelou, eu falei, Senhor, me tira daqui, em nome de Jesus, eu preciso ir embora. Aí eu saí. Irmãos, eu assinei um contrato naquela empresa que eu tinha que, se eu saísse fora de um tempo, lá de um X, era um contrato. Eu tinha que pagar para eles. Devolver um dinheiro ou pagar. E eu saí. E eu estava consciente, eu vou ter que acabar pagando alguma coisa nesse emprego, porque eu saí antes do tempo. Ótimo. Aí quando eu saí de casa, eu tinha umas dívidas. Água, luz, aquelas coisinhas, o próprio BIP, as coisas do mês. Eu juntei todo o meu cartão de crédito, eu juntei todas as minhas dívidas e juntei assim, fiz a conta e grampeei com tudo que eu devia. Eu estava devendo. Eu fui lá porque eu estava preocupado que eu ia pagar. Mas mesmo assim, quando eu saí de casa, eu peguei minhas dívidas e falei, vou levar, né? Deus sabe qualquer coisa. Deus sempre prepara. Pus no bolso e fui. Quando eu sentei na mesa, a moça fez minha rescisão, ela falou, tá bom, seu Cláudio, tá tudo certo. Eu falei, ô glória, eu não estou precisando pagar nada. Aí eu levantei, falei, ô Deus, muito obrigado, não preciso pagar nada. Quando eu levantei, a moça falou, seu nome é Cláudio, né? Peraí um pouco. Cláudio, eu vi alguma coisa com o seu nome, espera um pouco. Aí senta aí, eu sentei. A moça foi lá. A moça veio, abriu uma pasta, tirou um cheque. Falei, ô Senhor, não acredito. Irmão, em nome de Jesus, eu digo, é que não existia celular para tirar foto. A moça falou, tem um cheque no seu nome. Assina aqui. Eu assinei. Quando eu olhei o cheque, eu chorei no caminho do banco, porque Deus é maravilhoso. Irmão, você não imagina
um cheque com um valor perfeito. O valor e os centavos batendo exatamente com as minhas dívidas. Eu fiz igual um office boy. Sabe o que eu fiz? Era na Avenida São Luís, o consórcio Comprof, que não existe mais, mas existia, Avenida São Luís, Avenida Comprof. Descendo a rua São Luís, primeira esquina, tinha um Banco Real. Eu entrei no banco, o cheque era do Banco Real. Eu entrei no Banco Real com aquele cheque e aquelas dívidas grampeadas, o valor perfeito. É como se a pessoa viu o valor da dívida e fez o valor do cheque. Eu cheguei lá no banco, dei o cheque, dei as dívidas, o valor exato do cheque, o valor exato das dívidas, e eu saí de lá dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Como que pode, meu irmão? Você fazer lá, sei lá, 480/61. Como que pode? Um cheque no valor da sua dívida exatamente perfeito. Como que pode? Quem é que faz isso? Qual é esse Deus? Quem é Ele? Eu olho para isso, olho para o passado e falo: esse é o Deus que me supriu. Por isso que eu fico tranquilo quanto ao futuro. Eu estou em boas mãos. É um Deus que se preocupa. É como se eu saísse de casa e Ele disse: faz as contas aí, vê tudo, porque eu vou pagar isso hoje. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Trabalhando no estado, só peguei 2 aulas em Guarulhos. As pessoas: você é doido, vai para Guarulhos para dar 2 aulas. Eu fui lá numa favelinha de Guarulhos, lá no Cumbica, no Parque Alvorada, 2 aulas por semana. Eu fui. Primeira semana, dei minhas 2 aulinhas, saía de casa, ia lá em Guarulhos para dar uma aula. No outro dia, ia lá em Guarulhos para dar uma aula. A diretora falou: moço, você está vindo aqui para dar uma aula? Eu falei: estou. Eu achei que você ia faltar. Não, eu estou aqui. Aí ela falou: tá bom, Deus te abençoe. Então, na semana seguinte ela falou: vem aqui. A Sueli, ela falou: olha, um professor largou está doente aí, vai precisar de alguém para pegar as aulas dele. Na hora que ele largou, eu já pensei logo em você. Essas aulas são suas. Quantas aulas ele tinha? 30. É a semana toda normal. Irmãos, eu fiquei nessa escola 4 anos. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Deus é o Deus que conhece a nossa necessidade. Amém?